Aleluia! Bom dia, meus irmãos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração em mais um dia. Estamos juntos e seguimos firmes. Eu sempre estou em dúvida se a gente faz esse nosso devocional no sábado ou não. Os últimos 2 sábados eu não fiz, mas hoje eu decidi fazer, porque eu sinto que Deus quer falar com você. Ele te trouxe aqui para que você seja abençoado. Tem alguém que gosta e que tem sido abençoado pelos nossos devocionais? Eu quero começar antes já dizendo para você, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu final de semana, eu abençoo os seus projetos, eu abençoo cada sonho do seu coração e declaro em nome de Jesus que o próprio Senhor alinhe a sua vida com a vontade dele. Que o próprio Deus alinhe os seus projetos com os projetos dele. Que ele alinhe os seus sonhos com os sonhos dele. Que Deus te dê olhos para ver o quanto você é amado e que através dessa reunião que estamos fazendo aqui, ainda que seja um pedaço tão curto do nosso dia, possa te abençoar de maneira poderosa e profunda. Você pode dizer amém? Se você tem sido abençoado com os nossos devocionais, escreve aqui um testemunho. Eu queria ouvir e ler o seu testemunho. Queria pedir, talvez no sábado a gente possa fazer isso, nos dias que eu estiver aqui com você. O meu desejo é fazer todo sábado, mas às vezes sábado é um dia que, principalmente na sexta, às vezes a gente está resolvendo algumas coisas, eu tô com a família à noite, acaba ficando tarde, então a gente acaba também acordando um pouquinho mais tarde no sábado, aleluia. Mas eu sinto que eu tenho uma palavra de Deus para você, por isso que eu tô aqui. Vocês são importantes para mim e eu quero também que você saiba isso. Então a tua presença é importante aqui. Eu espero que eu também possa ser importante para vocês compartilhando da palavra do céu. Quero orar pela sua vida nessa hora. Amém? E quero pedir, é claro, que se você está chegando hoje a primeira vez e não é inscrito nesse canal, já se inscreva, porque eu tenho orado todos os dias por vocês. E também deixe seu pedido de oração. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu oro pelo meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa palavra. Eu oro por aqueles, Senhor, que precisam ter os seus corações renovados em fé. Pai, uma semana está chegando ao fim, mas uma nova semana vai começar. Nós somos gratos por tudo que vivemos nessa semana juntos. Obrigado porque o Senhor nos fortaleceu, obrigado porque o Senhor nos levantou, obrigado porque a sua palavra, Senhor, nos trouxe direção, a sua palavra nos trouxe fé, e eu te peço que o Senhor alinhe os nossos corações. Senhor, muitas vezes os nossos corações estão bagunçados, remexidos. Muitas vezes nós não sabemos para onde ir, o que fazer. Pai Santo, eu peço, nos dá direção, nos dá, Senhor, visão espiritual. É isso que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Eu queria que você já, no meio aqui da nossa palavra, pudesse pegar o link dessa palavra, aperte aqui no botão compartilhar e faça, no nome de Jesus, com que essa palavra chegue em mais pessoas. Faz com que essa palavra possa abençoar outras pessoas. Você precisa ser um canal de bênção. Uma semana inteira está chegando ao final. E eu quero pedir que você me ajude a fazer com que essa palavra possa chegar em mais pessoas, para que você diga para elas, olha, tenho sido abençoado. Estou encerrando mais uma semana na presença de Deus e gostaria que você fosse abençoado também através dessa palavra viva que está sendo compartilhada. Amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo em Levíticos. Levítico 16, no versículo 30. Eu quero mais uma vez te mostrar Jesus na Bíblia. Eita, como é maravilhoso! Como é maravilhoso ser um pregador de Jesus. Eu não sou um pregador de boas maneiras, não sou um pregador de ética moral, não sou um pregador de leis cerimoniais, eu sou um pregador de Jesus.
Eu tô aqui mais uma vez pregando Jesus para você e eu quero te mostrar Jesus na Bíblia. Levítico 16, do versículo 30. Aleluia, diz assim a palavra. Levítico 16, 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Esse texto é maravilhoso porque está falando do dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão. É o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, para derramar sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança, pelo pecado do povo. Esse era um dia muito solene em Israel e era um lembrete de que chega um dia que todo pecado deve ser pago. Eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, o salário do pecado é a morte. Não há como o pecado entrar sem trazer o salário dele junto, que é a morte. O dia do Yom Kippur é um dia onde os homens precisavam acertar contas com Deus. Era um dia onde que as pessoas vinham à presença de Deus e ofereciam seus sacrifícios. E esse dia do Yom Kippur aponta perfeitamente mais uma vez para aquilo que Jesus fez por nós. Por quê? Porque o sacerdote, ele recebia a oferta das pessoas, trazia a oferta diante do Senhor, e se o Senhor aceitava aquela oferta, o ofertante era aceito. Se o Senhor rejeitava a oferta, o ofertante era rejeitado. Mas qual é a diferença dessa história para a história do Calvário? É que o sumo sacerdote tinha que trazer todos os anos o sacrifício. Os homens tinham que todos os anos estar diante da presença de Deus para pagar o preço do pecado e para se lembrar que são pecadores. Mas na cruz, Jesus pagou o preço de uma vez por todas. E no Santo dos Santos do céu, ele derramou o próprio sangue sobre o propiciatório eterno, nos garantindo redenção eterna, redenção total. Muitos irmãos, eles estão constantemente lembrando do seu pecado, como se ainda vivessem no Velho Testamento. Eles estão constantemente sendo lembrados que têm dívida com Deus. E eles se esquecem de que Jesus Cristo pagou o preço de uma vez por todas. De uma vez por todas. Em Levítico 16, verso 2, a Bíblia diz: por meio da nuvem aparecerei sobre o propiciatório. A gente falou disso ontem. No Velho Testamento, o Senhor se revelava quando o sangue era derramado. Mas todo ano tinha que ser feito o sacrifício. Jesus pagou o preço de uma vez só. Por que todo ano o sacrifício tinha que ser feito? Porque o sacrifício não era perfeito. Porque animais não eram perfeitos. Então o sacrifício não era completo. Agora, em Jesus, quando Jesus morre, o véu se rasga. O sangue é derramado de uma vez por todas. Então hoje eu quero dizer para você, eu e você não precisamos mais de um dia apenas para estar na presença de Deus e receber perdão dele. Nós podemos viver todos os dias conscientes do perdão. Você não pode aceitar ter a sua mente escrava da culpa. Você não pode aceitar viver uma vida sempre achando que você está devendo algo para Deus. Porque Jesus Cristo pagou no seu lugar. É interessante que a Bíblia fala que quando chegava o dia da expiação, tinham que ser trazidos 2 bodes, 2 animais. Um animal morria pelo pecado e um outro animal era chamado de bode emissário. Ele era levado para o deserto, simbolizando a culpa de Israel. E Jesus, de forma incrível, se tornou esses 2 bodes. Jesus, por um lado, é o bode que morreu pelo nosso pecado, mas ele também é o bode que foi levado para o deserto
e que levou a culpa que era a nossa culpa. Então Jesus não apenas pagou o preço da morte, mas levou o castigo do pecado, para dizer que hoje não há mais condenação para mim e para você. Um sacrifício só foi definitivo. Em Hebreus capítulo 9, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Como é bom saber que nós servimos e caminhamos com Cristo, que é suficiente. O dia da expiação era sempre repetido todo ano, mas o sacrifício de Jesus não. A gente não precisa mais viver querendo pagar pelos nossos próprios erros. Sabe a angústia que muitas vezes persegue você? Sabe essa palpitação no coração tantas vezes que fica te perturbando? Sabe a insônia muitas vezes que não deixa você dormir? O nome disso é culpa. O nome disso é condenação. Sabe aquela sensação de inferioridade, aquele sentimento de sujeira? O nome disso é condenação. Isso é falta de revelação do quanto você é amado por Deus. Essa história que nós acabamos de falar, o dia da expiação, era um lembrete anual da santidade de Deus, da necessidade que os homens tinham de receber perdão. Mas Jesus transformou aquilo que acontecia em um dia só em uma realidade espiritual eterna. Através de Jesus nós entendemos que o acesso foi aberto, o pecado foi pago e removido, a redenção é eterna. Cristo Jesus é o nosso sacerdote, Ele é o nosso sacrifício perfeito. Que nesse dia você possa ter essa certeza, que toda culpa, que toda condenação seja removida da sua vida. Que a consciência seja consciência de perdão, não consciência de dívida. Você pode falar amém? Escreve nos comentários aqui, escreve assim, ó: Cristo é meu sumo sacerdote e meu sacrifício perfeito. Você pode falar glória a Deus por isso? Repete uma oração comigo, diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor é meu sumo sacerdote, porque o seu sangue abriu o caminho para mim. Que eu nunca viva nenhum dia da minha vida sem lembrar que sou perdoado, que sou aceito e que sou amado. Eu rejeito hoje, Senhor, toda consciência de dívida, toda consciência de culpa, todo fardo, toda angústia, toda ansiedade causada pela condenação. Eu creio que sou amado por causa da sua obra, ó Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu quero pedir, se você não compartilhou essa palavra com pelo menos 5 pessoas, você não vai terminar esse vídeo sem fazer isso. Amanhã é domingo, nós não estaremos aqui 7 horas da manhã, mas às 10 horas da manhã a gente vai ter o nosso culto e eu vou compartilhar o link com vocês. E segunda-feira, 7 horas, eu te espero. Eu não sei como que é o teu relógio, o meu relógio ele desperta sempre antes, para que a gente esteja juntos aqui. Posso contar com você? Se eu posso contar com você, escreve nos comentários. Tamo junto, pastor. Vamos começar os nossos dias na presença do Senhor unidos. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz. E manda teu testemunho aqui para mim, teu pedido de oração que eu quero orar por ti. Tchau, tchau, gente. Fique na paz.